O sermão de hoje segue dentro dessa temática que nós estamos trabalhando nesse mês de maio, que é o mês da família. São 31 dias, serão 31 dias de oração pela família. Nós temos dito já há um bom tempo que as duas instituições nessa terra que são mais atacadas, elas são atacadas diariamente por Satanás, pelos demônios, pelos homens e mulheres ímpios, depravados, que não têm o temor de Deus em seus corações, que odeiam tudo aquilo que Deus ama. As duas instituições mais atacadas, sem dúvida nenhuma, são a igreja, o corpo de Cristo nessa terra, e a família. E o nosso tema para hoje é a identidade bíblica de filhos. O que a Bíblia diz que eles são? Eles são herança do Senhor. Então, a identidade bíblica do seu ou dos seus filhos, dos nossos filhos, é esta: eles são herança. Vamos lá, igreja, eles são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor. Nos lembremos disso. Eles não são herança do mundo. Eles não são herança do inimigo. Eles não são herança de nenhuma instituição dessa terra. Eles são herança do Senhor. Essa é a identidade bíblica dos filhos. Eu sei que todos aqui, de alguma forma, nós somos filhos e filhas. Mas eu quero agora me dirigir de forma especial a todos os filhos aqui que não geraram ainda um outro filho, né? Aqueles que realmente são apenas filhos, vamos assim dizer, né? Aqueles que são apenas filhos, que estão presentes aqui, levante a sua mão aqui, os que estão presentes, filhos e filhas. Maravilha, fica de pé para ficar melhor, vai lá, todos de pé, para a gente ver quantos aí. Rapaz, que bênção de Deus, né? Que bênção de Deus. Antes, não se assenta agora não, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Agora eu quero que vocês digam comigo, tá bom? Em pé. Eu sou herança do Senhor, tá bom? Vocês vão dizer conosco: eu sou herança do Senhor. 1, 2, 3, já. Foi fraco, mais uma vez, 1, 2, 3, já. Amém? Pode assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos ao que diz a palavra de Deus no Salmo 127, que foi escolhido, né, como o texto principal para essa campanha da família. Salmo 127, versículos 3 a 5. A palavra do Senhor, então, nos diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz, abençoado, ditoso é o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Na semana passada, Isalete e eu tivemos o privilégio de visitar alguns casais.
Um deles tem cerca de 8 a 9 filhos. O outro tem 10 filhos. E o outro casal tem 15 filhos. Quantos filhos você tem? Em termos de quantidade de filhos, lamentavelmente, nós, né, porque ninguém faz um filho sozinho, né? Então, Isalete e eu, em termos de quantidade de filhos, não servimos de referência. Só 2. Precisa nem da outra mão, irmã Lourdes. E nem de todos os dedos de uma mão. Não vale não vem com essa não. Ela está dizendo, olha o tamanho da nossa família. Não. Meus irmãos, nós temos vivido dias que estão acentuados, estão carregados de distorções em relação à família. Distorção de tudo o que Deus criou, de tudo o que Deus definiu e estabeleceu, inclusive do conceito de filhos. O que é que muitos casais hoje pensam? Casais de namorados, casais de noivos, casais recém-casados. O que é que muitos deles pensam hoje? Por estarem mergulhados em uma sociedade que prioriza a questão do prazer. Não, você tem que realmente buscar se saciar, buscar desfrutar de todos os prazeres. Você tem que comprar tudo o que desejar, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, mas se você deseja, vamos lá. É o prazer predominante, o consumismo. E aí, por conta desse tipo de sentimento que tem penetrado no coração desses jovens e novos casais, então, para eles o seguinte: ter filhos se resume a apenas isto, a ter despesa, trabalho e dor de cabeça. 3 coisas: despesa, trabalho e dor de cabeça. É claro que eu sei que existem filhos que lamentavelmente é só isso. Mas essa não é a identidade bíblica de Deus para os filhos. Isso nunca foi plano de Deus. E os planos do Senhor são perfeitos, maravilhosos, incomparáveis, insuperáveis. Diante então dessa distorção que está presente em nossa sociedade, muitos casais têm escolhido não ter filhos. E há daqueles que preferem ter e tratar animais como se fossem filhos. Oh, minha cachorrinha linda, maravilhosa, a bichinha. Bota na cama para dormir lá. O travesseiro, o cobertor. Lá em casa nós temos um Shih Tzu, né? É o Ted. E especialmente depois que o Peabody foi tragicamente atropelado, né, que era um outro cachorrinho que nós tínhamos, um Pinscher, ficou só o Ted. Aí o apego, que já era grande, aumentou. Mas de hora em quando,
talvez num tom de brincadeira, alguns membros da família me dizem assim: o senhor ama ele? Eu digo: amo não. Eu não amo cachorro, moço, eu amo gente. Eu gosto dele. Agora, amar cachorro, eu amo minha esposa, eu amo vocês, meus filhos, eu amo a igreja do Senhor, eu amo gente, mas cachorro não. A gente gosta, e quem gosta cuida, mas amar, como tem animais de estimação que são muito melhor tratados e cuidados do que filhos e filhas. E eu vou dizer, meus irmãos, eu espero nunca um dia chegar para entrar no meu quarto e minha esposa ter pego o cachorro e colocado em cima da minha cama. Nunca. Nunca na história desse país. Eu ir para minha cama e o cachorro está lá. Na cama de um casal só cabem 2 pessoas. Mesmo que seja aquelas king, né? 2 por 2. Mas enfim, são essas distorções, essas loucuras, essas insanidades. Isso é loucura. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos, ou por aquilo que nós sentimos ser. A nossa identidade é definida por quem nos criou. E quem foi que nos criou? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí quando chega lá nos versos 27 e 28, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Salmos 24, os céus e a terra pertencem ao Senhor. O mundo e a sua plenitude, todos quanto nele habitam, pertencem ao Senhor. Deus nos criou, essa é nossa identidade. Deus nos fala por meio de sua palavra e nos revela a verdadeira identidade também dos nossos filhos. Deus diz que os filhos são heranças dele mesmo e chama de bem-aventurado o homem, a mulher, o casal que tem muitos filhos. Eu não vou, de forma alguma, tentar remediar uma situação, mas eu preciso certamente abrir um parênteses aqui. Eu tive um tio da família da minha mãe, foi crente da Assembleia de Deus até a sua morte, passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Tio João, ele teve, se eu não estiver enganado, 16 filhos. Foi mais? Foi mais, tia? Mais de 16? Teve, pelo menos na conta que eu pude ter acesso, 16. Mas eu pude também ver os grandes desafios e lutas que ele teve para criar 16 filhos no presente momento. Eu sei que esse mandamento essa palavra é verdadeira, é fiel. Essa é a identidade realmente dos nossos filhos. Eles são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Essa é a identidade, é o RG deles. É o RG espiritual, são identidade do Senhor. Mas eu também sou consciente de que este é um dos maiores desafios que nós temos nessa terra. Educar, criar, cuidar de filhos nos dias atuais. É um dos maiores desafios que nós temos. Mas o fato de este ser um dos maiores desafios não deve jamais nos levar para essa extremidade miserável de achar, de entender e até de proclamar ou disseminar de que filhos se resume a despesa, trabalho e dor de cabeça.
Então, à luz das Escrituras, os filhos são o quê? Nosso primeiro ponto, os filhos são bênçãos para os pais. Se você observar novamente comigo, na sua Bíblia, os versos 3 ao 4, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é a sua recompensa. Eles são bênçãos do Senhor. Filhos são heranças de Deus. E por essa razão, eles devem ser cuidados e ensinados a temer ao Senhor. Filhos são bênçãos de Deus, são continuação de uma descendência, são resultado do milagre divino da reprodução humana. Ao cuidarmos deles, nós pais representamos o amor de Deus Pai. Quando nós pais cuidamos, instruímos, ensinamos, nós representamos assim o amor de Deus Pai sobre a vida deles. Que tipo de representantes nós temos sido? Eles são resultado do milagre divino, da reprodução humana. Por que milagre divino? Acompanhe comigo o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 139, versos 13 a 16. Pode projetar para nós, Salmos 139, versos 13 a 16. Vamos ler juntos para ficar bem bonito em nome do Senhor, vamos lá? 1, 2, 3, já. Tu criaste o íntimo do meu ser, fizeste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As obras são maravilhosas. Os ossos não estavam escondidos de ti. Neto fui formado da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só, os teus olhos viram o meu embrião. Milagre divino da criação. E aí o pessoal tem dito que não tem nenhum problema. Tirar a vida. É apenas um feto, é apenas um embrião, pode ser abortado. Quem manda no meu corpo sou eu. Para começo de conversa, nenhum de nós mandamos no nosso corpo. E o embrião não é o meu corpo. O embrião é o corpo de um ser criado por Deus. Se eu mandasse no meu corpo, eu não deixaria ele envelhecer. Se eu mandasse no meu corpo, ele seria até mais sarado. Teria mais resistência. Se eu mandasse no meu corpo, eu determinaria os dias da minha existência aqui. No mínimo 120 anos. Nós não mandamos. A qualquer hora, olha, Deus envia o anjo dele e o anjo aperta o interruptor da lâmpada e a lâmpada se apaga. Caixão. Lá no interior o pessoal tinha um negócio de dizer caixão e vela preta, mas como o crente não tem negócio de vela, então é caixão e sepultura. Corpo volta ao pó de onde veio. Não mandamos. Então, o corpo do embrião não é o meu corpo, não é o corpo da mulher. É um corpo criado por Deus. Deus viu.
Filhos devem ser vistos segundo a identidade que a palavra de Deus lhes confere, não segundo a ótica de um mundo caído. A palavra de Deus afirma que os pais têm grande responsabilidade sobre a vida física e espiritual de seus filhos. A sociedade, influenciada pelo pecado, está repleta de valores contrários à palavra de Deus. Cada vez mais, ter filhos é algo depreciado por esta sociedade caída, depravada, que odeia tudo o que Deus ama, que anda na contramão dos mandamentos de Deus, que não sente sequer remorso por quebrar os mandamentos do Senhor. De modo alarmante, é crescente o número daqueles que não desejam ter filhos. De acordo com uma pesquisa global, 37% das mulheres brasileiras em idade fértil não querem ter filhos. Isso significa que aproximadamente 2 em cada grupo de 5 mulheres não desejam ter filhos. Só para exemplificar melhor, num grupo de 100 mulheres com idade férteis, num grupo de 100, entre as brasileiras, a pesquisa aponta que 37 delas não querem ter filhos. Mas não é só as mulheres que não querem. Existem muitos homens, maridos, que também não querem. Num grupo de 1.000 mulheres brasileiras, 370. Se cada uma decidisse ter pelo menos 2 filhos, multiplique 2 vezes 370. Nós vamos para 740. 740 vidas que deixam de existir. Irmão Antônio, quem tem filho tem dinheiro emprestado a juros? Meus amados, esta decisão de não ter filhos, ela não é bíblica. Eu sei que aqui tem jovens pretendendo já casar, estão com casamento marcado. Vocês podem até tomar uma decisão de passarem 1, 2 anos, no máximo 3 anos, para se organizarem financeiramente, organizarem o lar. Olha, não conheço nenhum pássaro, eu não conheço nenhum pássaro que coloca seus ovos antes de preparar o seu ninho. Entre os pássaros tem um preguiçoso chamado currupião, que não gosta de fazer ninho. Mas ele não coloca os ovos dele no solo jogado, não. Ele vai onde tem um ninho de outra ave, e aí ele pega os ovos, ou bebe os ovos que estão lá, ou joga fora e deixa e põe os deles lá. É um bicho. Então, o casal precisa se organizar, preparar o ninho, para poder então gerarem os filhos. Agora, se vão ter 2 ou 12, aí é vocês que têm que decidir em oração diante do Senhor. Se tiverem condições de terem 12, amém, eu abençoo em nome de Jesus. Foi ordem do Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz, Gênesis 1, 27 a 28, projeta para nós, Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, foi o que Deus disse? Vamos juntos? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, foi uma ordem de Deus para ter filhos.
para ter filhos. Não querer gerar filhos, a decisão de não ter filhos, ela não tem a aprovação de Deus. Pastor, e se a esposa, recém-casada, foi ao médico, e o médico disse que se ela engravidar, ela com certeza vai perder a vida. Aí, meus irmãos, é uma situação excepcional. É uma situação excepcional. Mas o que biblicamente, ou de que forma biblicamente ela deve ser aconselhada? A orar ao Deus que restaurou o ventre de Sara, o ventre de Ana, o ventre de Rebeca, todas as mulheres que não podiam gerar filhos. Deus é o Deus dos milagres. Se Deus restaurar, então ela poderá gerar filhos. O cenário atual mostra que a sociedade caminha em direção contrária ao que Deus ordena, à vontade dele. Seguir a lógica do mundo é seguir em uma direção oposta aos preceitos bíblicos. Devemos olhar essa multiplicação através da lente divina e bíblica. Os filhos são herança do Senhor. Esse é o conceito de Deus. E nós, pais e filhos, precisamos honrar o nosso Deus com obediência à sua vontade. Com obediência à sua vontade. Estas são instruções. Estes são mandamentos do Senhor para nós, pais. A identidade dos nossos filhos, eles são herança do Senhor. A responsabilidade de cuidar, prover e principalmente educar ou instruir para a formação do caráter cristão, espiritual, é sua, é minha, é nossa. Nós temos visto uma tragédia no que diz respeito à formação, principalmente à formação espiritual dos nossos filhos. Porque nós, pais, não temos transmitido a herança espiritual a eles. Não temos ensinado eles o caminho da oração. Não temos muitos, não são todos, mas muitos de nós, não temos ensinado e encorajado a eles a meditarem na palavra de Deus, a lerem a palavra de Deus, a ouvirem a palavra de Deus. E aí tem essa tragédia que nós estamos vivendo. Filhos e filhas sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência para com Deus. Provérbios 22:6. Pode projetar para nós. E nós vamos. Provérbios 22:6. Instrua. Quem? Quem deve fazer isso? O professor? É responsabilidade do pastor, dos diáconos, dos professores da escola bíblica? É responsabilidade lá do professor da escola, da faculdade? Em que a maioria deles estão todos doutrinados por uma cultura maldita, onde tem predominado ateísmo, rebeldia, hedonismo. Vamos deixar de forma alguma. Vamos nos levantar e assumirmos nossa posição como pais. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. É segundo os objetivos que você tem, que Deus colocou no seu coração. Ah, pastor, mas se ele não concordar? Ele não precisa concordar. Nós precisamos obedecer a Deus. E entregar e deixar que Deus fará certamente a parte dele. E mesmo com o passar dos anos, não se desviarão deles. Agora, para concluirmos,
Eu sei que já passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, mas lembre, nós estamos na campanha da família e os 30 minutos iniciais aí é dedicado a esta campanha. Vimos então que a identidade bíblica dos nossos filhos é que eles são herança do Senhor. Agora, todos os filhos e filhas presentes aqui que eu pedi para se levantarem no início do culto, vocês lembram do que disseram? Vocês disseram que são o quê? O que vocês disseram que são? Pois bem, filhos que são herança do Senhor, de fato, de verdade, escutem isso, obedecem e honram seus pais. Todos os filhos e filhas foram dados por Deus para serem de fato uma herança dele para os seus pais. Agora, quando esses filhos e essas filhas vivem em rebeldia, em completa desobediência e em desonra para com seus pais, eles deixam de ser uma bênção e se tornam uma maldição na vida dos seus pais. Seus pais passam a viver amargurados, perdem o prazer de viver, perdem o entusiasmo, perdem a alegria, perdem a motivação. Então nós como pais temos uma grande responsabilidade, mas vocês e nós também como filhos, temos uma grande responsabilidade, temos um sagrado dever, honrar nossos pais. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 16 diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que tenhas vida longa, e para que vivas bem, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, esse mandamento é repetido: honra, filhos, obedeçam seus pais. Vamos ler juntos, os filhos que disseram que são herança do Senhor, vamos lá? 1, 2, 3, já. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Não, vamos ler, acompanhar aqui. Não, não. 1, 2, 3, já. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Você tem obedecido e honrado seus pais? E quando ele ou ela diz para você realizar uma tarefa dentro de casa, e você está lá, sentado no sofá já há 2, 3 horas assistindo, e ainda acha que não é suficiente e sai esperneando, zangado, você está obedecendo, está honrando? Quando eles se dedicam, trabalham, e com muita luta, esforço, ganham ali um salário suado, e aí pega parte daquele salário, investe lá na mensalidade da faculdade, e aí chega o primeiro bimestre, segundo bimestre, e eles vão lá, cheio de expectativa para receber o boletim, e a melhor nota que tem lá é um 7, a maior nota que tem é um 7, e aí você está todo feliz da vida, opa, que beleza. Você acha que está honrando seus pais dessa forma? E aqui eu não precisaria de forma alguma nem falar das situações dos filhos que... Sei que eu estou sendo filmado, mas independentemente disso eu vou dizer, vou falar. Um filho que xinga um pai ou uma mãe, o pai, se o pai assim abrir a mão, assim, descer bem, assim, bem no centro, assim, no pau da venta dele, ou dela, faz bem, mas de preferência bater assim em cima da boca,
que pelo menos um dente caia para dentro. Ah, pastor, mas aí isso será uma agressão, isso será uma coisa terrível. E um filho xingar um pai ou uma mãe não é não? É algo simples isso. Quando seu pai e sua mãe olha para o orçamento e diz, olha, isso aí que você está querendo, não dar agora. E aí você faz greve de fome. Entra para o quarto e fecha a porta que as fechaduras balançam. Isso é honrar? Isso é obedecer? Eu sou herança do Senhor. E quando as situações que, assim, nós temos testemunhado, os pais envelhecem, adoecem, e os filhos às vezes vêm no dia do velório, para chorarem, talvez comprar aquela coroa de flores. Meus irmãos, uma certa família estava enfrentando algumas dificuldades com a sua filha adolescente. Essa filha maltratava muito a sua mãe. E em algumas ocasiões, ela corria e trancava-se no guarda-roupa. A mãe descobriu então que a filha assistia um desenho animado, um anime, em que uma criança era maltratada por sua mãe. Tudo o que a mãe fazia era apresentado como ruim. Razão porque aquela criança se trancava no guarda-roupa. A adolescente reproduzia exatamente aquilo que era inculcado em sua mente através do conteúdo daquele filme, daquele desenho. O que nossos filhos estão assistindo? Olha, eu conheço crianças de 7, de 8 anos, que tudo quanto é série, de serial killer, de gente que é esfaqueada, eles já assistiram. Algumas séries pesadas, indicadas para 16, 18 anos que estão na Netflix, e esses pequenos já assistiram. O ser humano, independentemente da sua idade, ele tem uma alta capacidade de imitar comportamentos. Às vezes, isso é quase que automático. Ele vai vendo uma coisa e de repente ele está imitando. Então, nós temos que acordar para essa realidade. Você é filho que está alimentando o seu coração com essas coisas, caia fora disso. Isso vai trazer destruição para a sua vida, isso vai atrapalhar o seu relacionamento com, primeiro, seu Pai Celestial, com Deus, vai atrapalhar o relacionamento com seus pais, o relacionamento com os seus professores. Existem tantas coisas boas que você e eu podemos desfrutar. Vamos cair fora disso. 3 João, capítulo 1, verso 11. Projeta para nós. 3 João. Amado, filho, você que está aqui, filha, atente agora. Observe esse texto.
não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. É interessante nós notarmos a maneira como Deus nos ensina através da sua palavra, a maneira como Deus se preocupa com filhos e com os pais. Nós vamos já concluir agora. Projeta para nós Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, 6. Vamos todos nós, pais e filhos presentes. 1, 2, 3 já. Ele fará. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Escute, talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar nessa noite. Quando o relacionamento entre pais e filhos está quebrado, quando filhos estão intrigados com seus pais e os pais intrigados com seus filhos, não existe promessa de bênção. Existe uma palavra de castigo da parte de Deus, de punição. Por isso que Deus enviou o seu Filho e o seu Espírito para trabalhar no coração dos pais e no coração dos filhos, a fim de que eles tenham plena comunhão. E Deus possa então abençoar a família. Vou reafirmar. Na família, onde há intrigas, quebra de relacionamentos entre pais e filhos, para que a bênção de Deus venha estar presente, esses relacionamentos precisam ser restaurados. Precisam ser restaurados. Filhos que são herança do Senhor, que desejam agradar a Deus, amam e obedecem a seus pais, pois reconhecem que a missão deles foi dada por Deus. Filhos que são herança do Senhor e desejam agradar a Deus, honram seus pais, pois ao fazerem assim, estão honrando a Deus. Filhos que desejam agradar a Deus, por serem herança do Senhor, sabem que devem reconhecer a autoridade de seus pais. Filhos, amem e honrem seus pais, pois são como anjos de Deus que Ele colocou para cuidar de vocês. São como anjos de Deus que Ele colocou para cuidar de vocês. Vamos ficar todos de pé, pais e filhos presentes aqui. Eu vou convidar os filhos que estão lá em cima, exceto os que estão operando o computador, tá bom? Pedro Levi, Guilherme, Pedro Arthur. Venham aqui para perto do papai e da mamãe de vocês. Nessa oração agora, eu gostaria que os filhos estivessem perto, realmente, dos seus pais. E o meu desafio a você agora é que os pais, né, orem pelos filhos e os filhos façam uma oração por seus pais. Tá bom? Vamos orar nesse sentido? Os filhos vão orar. Mesmo os pequeninos vai orar, dizer: Deus, né, Papai do céu, abençoe o papai aqui da terra, a mamãe. Ore abençoando em nome do Senhor Jesus.